Conceitua-se mago aquele que pratica magia, quem estuda as ciências ocultas, os segredos do mundo espiritual. No dizer de outros estudiosos, podemos substituir a palavra mago por sábio, pois seria uma definição mais exata do que eram esses homens que visitaram a Jesus na época do seu nascimento. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Não sabemos quantos magos se apresentaram ao rei Herodes, apesar de encontrarmos no relato subsequente que 3 deles presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra. Podemos dizer que 3 deles se destacaram, mas podemos acrescentar que eles eram importantes, reis, e portanto não viajavam sozinhos, com eles toda uma comitiva, o que impressionou o rei Herodes a ponto dele querer conhecer a criança. Detalhe digno de nota é que os magos estudavam as estrelas e por elas compreenderam que um espírito de luz, um anjo, nasceria entre os homens e que a criança influenciaria o mundo. Deus revela o futuro aos homens, quando isso pode lhes ser útil, só não diz quando acontecerá tais previsões. Outro detalhe que chama a atenção é que Herodes consultou os sacerdotes e os escribas a respeito do nascimento do Cristo, e obteve deles o nome exato da cidade onde o Cristo haveria de nascer. Ele não sabia nem o dia nem a hora, e por isso não tomou nenhuma providência. Depois, com o passar do tempo, temeu que sua família perdesse o poder e decidiu matar Jesus, mas já era tarde demais. O mesmo acontece com o homem imprevidente. Deixa para depois as suas obrigações e depois se arrepende, perdendo assim a oportunidade de agir na hora certa. Toda vez que adiamos os nossos compromissos, nos predispomos ao fracasso. Os espíritos estão ao nosso redor, sabem o que não sabemos, ouvem o que não podemos ouvir, compreendem o que não podemos compreender. Quando os espíritos têm permissão, conduzem os homens para o caminho que devem trilhar. A revelação no dizer dos espíritos tem por objetivo facilitar o desenrolar dos acontecimentos. Grande erro, porém, é considerar que os espíritos sabem tudo e sobre tudo podem nos aconselhar. Os espíritos desencarnados são seres humanos como nós somos. Entre nós existem profissionais sérios, estudiosos e cientistas, homens que falam a verdade e que dão o bom conselho. Existem também pseudo-sábios, que falam sobre tudo, até sobre o que não conhecem. Pensam que as mentiras que espalham não terão consequências. Assim também encontramos no mundo espiritual espíritos que falam sobre tudo, misturando meias-verdades com uma porção de mentiras. É aquele que consulta os espíritos sobre os problemas da vida. Quando o homem é digno de uma revelação, esta revelação vem naturalmente, na voz de um amigo, de um médico ou professor. Sim, os espíritos não precisam de manifestação retumbante, podendo influenciar médios que nem sabem que são médios. Quando uma mensagem tem que nos chegar, ela vem naturalmente através de sonhos, visões, conversas despretensiosas, ou mesmo na imagem da televisão. Consultai os espíritos sobre tudo, e sobre tudo eles responderão. Evocai o espírito de uma pedra, e logo aparecerá um espírito qualquer que se diz ser a própria pedra, e lhe interterá, como a série de tolices. Usai da razão. Deus colocou em cada um de nós o bom senso para que possamos utilizá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E postando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas
dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 9 a 11. A respeito dessa passagem, amigos ufólogos me disseram que os magos foram conduzidos por uma nave espacial. Prova disso seria que a referida estrela, ou nave, teria parado no ar sobre a casa onde nasceu a criança. Eu não tenho condições de negar tal teoria, e nem me atrevo a confirmar. Como espírita, acredito que existem outros mundos habitados e não encontro impossibilidade na visita de seres de outros planetas. De qualquer forma, se o fenômeno luminoso foi uma nave espacial ou algum fenômeno físico proporcionado pela espiritualidade, o certo é que os seres que produziram o fenômeno eram conscientes do que faziam, uma vez que foram capazes de conduzir sábios do Oriente até o local do nascimento da criança. De acordo com a tradição, o ouro representava as riquezas do mundo, o incenso a espiritualidade e a mirra a sabedoria. Vemos a simbologia, as parábolas, acompanhar a história do Cristo antes mesmo do seu nascimento. Quem tiver os olhos para ver, verá. Faço uma pergunta ao leitor. O que é adoração? Para muitos é executar algum ritual, culto. Para outros é se prostrar diante de alguém superior e orar. Eu compreendo a adoração como prestar atenção, amar tudo que o ser adorado diz ou faz. O espírita é um adorador? Sim, nós adoramos ao Cristo, não pela concepção de outras religiões, mas pela nossa própria concepção. Nós temos a fé raciocinada, não amamos simplesmente porque outros amam, mas amamos ao Cristo porque o compreendemos pela razão. Aprofundando o nosso conhecimento, existem diversas formas de adoração. Podemos adorar orando, cantando, louvando, ajoelhados de pé, dançando, com os olhos fechados, com os olhos abertos, pensando em Deus ou pensando em nada, como na meditação budista. Adorar é se ligar a um ser superior, que pode ser o próprio Deus ou algum dos seus filhos, como por exemplo Maria ou Jesus. É mais fácil adorar uma pessoa que conhecemos, um homem ou uma mulher que passou pelo mundo e que possui uma história. É difícil adorar a Deus, pois só conhecemos os intermediários, homens que o interpretam de acordo com a capacidade que possui e os interesses de uma comunidade. Na minha opinião, acho mais fácil adorar a Deus de forma coletiva, pois onde estiver 2 ou mais reunidos em nome de Deus, ali Ele estará. Um incentiva o outro, o que não faríamos se estivéssemos sozinhos enfrentando as dificuldades do mundo. Isso não impede que pessoas dediquem a vida à oração, à meditação e ao estudo da vida espiritual, mesmo estando sozinho. Quem morre pensando em Deus se liga aos que pensam também nele. O mesmo acontece com aquele que tem a vida dedicada aos prazeres do mundo. Ao morrer, segue com aqueles de sua própria espécie. Esse texto faz parte do livro Comentários ao Evangelho de Mateus, de Paulo H.C. Gonçalves. Que Deus abençoe a todos nós.